É importante entender que existem centenas de utensílios. E cada serviço de chá, você pode ter utensílios diferentes. Então, por exemplo, para a cerimônia do chá japonês, você vai ter utensílios específicos para aquela cerimônia. O método Gongfu, que é chinês, você vai ter outros utensílios, são incríveis. Vamos começar pelo início, que é a colher medidora. Eu gosto muito dessa colher, ela é relativamente fácil de achar. Eu amo essa colher. Em lojas de chá. Basicamente, ela mede a quantidade certa de chá, é como se você tivesse 2 gramas. Só que isso não vai funcionar para todo chá que você vai colocar aqui, vai ter 2 gramas, porque você tem chás que ocupam um volume maior e aí você tem que usar um pouquinho mais. Sim. Mas ela é muito legal pro dia a dia para você medir a quantidade certa do seu chá. Sim, ela é uma média bem padrão, bem bacana. Geralmente você vai usar uma para uma xícara. Sim, são 2 gramas mais ou menos em cada colher dessa. Lógico que depende um pouco da folha, então a gente tem que ter esse olhar. Mas, via de regra, você consegue trabalhar com ela muito bem. A gente tá falando aqui de chá de folha solta. Nada de saquinho, né? Saquinho é só botar na xícara e isso, pronto. É isso aí. É a praticidade. E acertar a temperatura e o tempo de infusão. Sim. Que ainda assim consegue se errar muito como faz. Mas tem a praticidade de botar, né? Eu gosto de saquinho também por conta disso. A gente já fez um TikTok sobre saquinho e tem essa vantagem. Aí as pessoas tentaram burlar a história. Fazer folha solta... Esse aqui... Com esse tipo de infusor aqui. Esse, inclusive, foi o primeiro infusor que eu comprei quando eu fui numa das primeiras lojas que eu visitei de chá. E eu tenho minhas grandes críticas a esses infusores. Eu sei que muitas lojas vendem. O que acontece? Antes de você comprar esse infusor, você tem que pensar muito bem na sua dinâmica. E principalmente no chá que você vai colocar aqui dentro. Porque dependendo do tamanho aqui dessa redinha, alguns chás que estão mais picotadinhos, mais picadinhos, mesmo em folhas soltas, eles vai passar a poeirinha. Então você vai acabar com muita poeirinha no seu chá. Essa, por exemplo, esse meshzinho, esse daqui é maior do que esse ainda. E esse, inclusive, tem um grande defeito. Ele faz essa abertura entre um lado e outro. Vou mostrar aqui. Esse daí tem esse grande defeito. Então, são 2 metades. Quando você fecha, esse aqui tem um fecho até bem apertado. Por aqui, pelo meio, praticamente não sai nada. Mas nesse aqui sai. Então, a primeira vez que eu fui trabalhar com ele, eu fui trabalhar com um chá de folha solta. Eu acho que era um preto. E aí, o chá praticamente saiu inteiro na xícara. Esse é um ponto que você tem que sempre estar atento. Eu vou trabalhar com folhas de tamanho médio, não tão grandes, ok, vai servir. Mas um ponto negativo dele, outro ponto negativo, qual que é? Se você está trabalhando com folha grande, por exemplo, você vai infusionar um oolong, ou você vai infusionar um verde que tem lá uma folha inteira, a gente vai causar o que a gente já explicou, que é a agonia das folhas. Então você vai ter, as folhas estão se abrindo, então elas começam a se abrir, e elas batem no infusor. O que acontece com isso? À medida que você tem, as folhas se expandiram, porque às vezes você começa com uma folha que parece assim pequenininha de nada, e aí ela se expande na água. Triplica de tamanho. Triplica, sei lá, quadruplica, não sei. Vira às vezes 5, 6 vezes o tamanho da folha. Então, do volume. Então, praticamente não consegue mais passar água por aqui. Então, se não passa água por aqui, a infusão não continua acontecendo direito. Isso que a gente está falando do conceito de múltiplas infusões, que são para o chá solto, você sempre vai ter múltipla infusão. É diferente do saquinho. O saquinho você vai botar uma vez, se você conseguir uma segunda, é muito no esforço, né? Então, quando você compra folha a granel, de boa qualidade, de lojas de chá, seja trazendo de fora ou aqui do Brasil, a folha solta ela vai dar mais de uma infusão. Então, você vai limitar a quantidade de infusões que aquele teu chá daria, porque não circula mais água por aqui. Por mais que você deixe lá muito mais tempo, não vai acontecer. Então, eles são práticos, porém, não vão servir para todas as folhas. Então, tem que ter essa atenção. Né? E isso que a Carla falou é tão importante que você vê o seguinte. Se a água não circula entre as folhas, às vezes você vai ter um chá mais fraco do que o que você poderia ter. Sim. Então, você não está aproveitando bem as suas folhas. Talvez você jogue fora uma folha que ainda tinha muito para abrir. Então, você vai estar perdendo dinheiro. E a Carla comentou também da história do pozinho que sai aqui. E sabe o que acontece? Aquele pozinho é chá que fica em contato com a água. Então, conforme vai passando o tempo, ele vai amargando o seu chá. Com a infusão continua, né? Realmente tentou
facilitar as coisas. Entre esse aqui e o de saquinho, eu ainda vou preferir o de saquinho, vou dizer por quê. Porque o de saquinho, quem fez o saquinho já pensou um pouco nessas coisas, então ele bota um chá pequenininho. Sim. E de um tamanho certo e de modo também que não vaze. E de um meshzinho aqui que não vai mais passar apertado, nada. que não vai passar nada. Então essa é uma adaptação que realmente não é legal. Agora, a alternativa para esses é um que você encontra nas lojas, que é o quê? É a caneca com um grande infusor dentro. Então esse é melhor, um pouco melhor, porque as folhas vão ter mais espaço. E quando a sua infusão está pronta, você simplesmente tira o infusor da caneca. Muita gente usa esse para o trabalho, se você está em casa, no computador, bebendo chá.